O Senhor te abençoe. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para nossos irmãos e amigos que sempre dispensam o seu tempo para nos ouvir. E hoje queremos ler a escritura que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9, onde diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui nessa escritura nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui que nosso Senhor Jesus, que foi coroado de glória e honra. E isto aconteceu quando o Senhor Jesus morreu. Ali ele recebeu honra e glória por ter padecido a paixão da morte. Ele provou a morte para obter esta classe de coroação. Ele teve seu ministério coroado. Quando ele levantou da sepultura para a vida, ali estava a sua coroação do ministério que ele tinha realizado sobre a terra. Assim como um cristão que morre em Cristo, o dia de sua morte, para aqueles que partirem, é o dia de sua coroação. Ali, aquele cristão estará recebendo honra de morrer na graça, esperando por sua ressurreição, esperando pelo seu novo corpo, sua coroação plena. A igreja primitiva, ela foi coroada com a doutrina apostólica. Apocalipse capítulo 12, 1. A mulher vestida do sol com uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela foi coroada com a doutrina dos 12 apóstolos. Porém, 300 anos mais tarde, nós vemos uma igreja que foi coroada em Niceia também. Lá na grande cidade sede, Roma, que havia sido pagã, foi agora chamada a sede da igreja cristã. Mas não com a doutrina das 12 estrelas, mas com sua própria doutrina. E as demais mulheres igrejas que se vestiram com o sol da justiça, que vieram nestes 2000 anos, desde lá dos dias apostólicos, dos dias de Paulo, elas também foram coroadas. Foram coroadas com o fundamento apostólico, com os ensinamentos do apóstolo, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7, ele fala da estatura da igreja perfeita. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E sobre estas virtudes, então, a caridade, porque a caridade é o próprio Deus, que é o selo da igreja que teria todas estas virtudes. Então, a igreja noiva do tempo final, a última igreja antes do arrebatamento, ela também se encontra agora coroada com a mensagem do último anjo para a igreja, coroada com os mistérios do anjo de Apocalipse 10:7, que revelou para ela os mistérios da falsa vinha, os mistérios da falsa igreja, e a está preparando esta igreja prudente para o arrebatamento.
na mensagem A Maneira de um Verdadeiro Profeta, no parágrafo 240, o profeta de Deus nos fala assim: vocês sabem, muitas vezes anjos descem. Rapaz, como os pentecostais engolem isto? E a respeito de São Martim, estava lá, e aqui veio um notável ser brilhante, colocou-se diante dele um homem que batizava em nome de Jesus, quem creu no Espírito Santo e guardava a palavra. E os romanos, chutando-o para fora e fazendo tudo para ele entrar em seus dogmas e doutrinas manufaturadas, aquele homem se colocava na palavra. E um dia, em seu poder, os demônios vinham a ele e tentavam falar com ele. E ele não prestava nenhuma atenção a eles. Um dia, Satanás veio como Cristo coroado, com chinelos dourados, colocou-se lá e disse: você chamas de fogo em torno dele, disse: você não me reconhece, Martim? Eu sou o seu Senhor, adore-me. Martim olhou para ele, há algo errado ali. Ele disse: Martim, você não me reconhece? Disse: eu sou o seu Senhor e Salvador. E disse: adore-me. E ele disse isso 3 vezes. E Martim olhou em volta e ele viu que Cristo seria coroado por seu povo. Ele não estaria usando sandálias douradas. Ele disse: retira-te de mim, Satanás. Rapaz, não engoliriam isto os pentecostais? Rapaz, um anjo radiante de luz? Observe aqui, irmãos. Martim foi o 3º mensageiro para as eras da igreja, para a igreja de Pérgamo. E ele conhecia, e ele sabia, tinha a revelação, que seu Senhor viria coroado somente depois que seu povo o coroasse. Isto é, depois do arrebatamento. Não há lugar para coroado antes do rapto, ou no rapto. A coroa é o símbolo da realeza, como a serpente na haste, ali nos dias de Moisés, que curava as pessoas somente em olhar, era um símbolo também de Cristo crucificado, do juízo já julgado. Hoje, o símbolo da medicina é uma serpente na haste, que é um símbolo da cura. E a coroa, uma coroa só se recebe com cerimônia, na festa. Se recebe num tempo de celebração do povo daquele reino. Mas aqui o profeta disse que se este quadro de um ser com aparência piedosa, esotérica, extranatural se apresentasse aos pentecostais, que eles engoliriam, que esse fosse realmente o Cristo coroado. Ou seja, eles seriam confundidos pela presença de um ser nessas condições. E é muito fácil, irmãos, trocar as coisas, é muito fácil se confundir as coisas. Como diz um certo trocadilho, não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Não é a mesma coisa, embora a pronúncia seja igual. Então, o que é necessário para vencer toda incredulidade? Na mensagem, o que é necessário para vencer toda incredulidade? O profeta de Deus, ele diz assim para nós: saí nesta tarde e fui a diferentes lugares, visitando a pessoas com um velho chapéu de palha, puxado sobre minha face. E assim por diante, eu apenas para ver a atitude das pessoas. Vocês têm boas pessoas aqui. Vocês têm que trabalhar, isto é correto. Agora, o que temos que fazer é trabalhar. Estamos aqui nesta noite para eleger o nosso Senhor Jesus como nosso Rei, em nossos corações, nosso governador, nosso doador da fé, nosso Deus, nosso curador, nosso Salvador.
elegê-lo em nosso coração, sair daqui agora e carregá-lo a esta grande eleição que está vindo no julgamento, quando ele será coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando é que este Senhor Jesus, então, será coroado Rei dos Reis? Quem é que o coroará? Será quando ele estiver em sua festa de cerimônia, a sua festa de casamento, a sua festa de bodas? Ali ele será coroado por seus súditos redimidos? Na mensagem O Éden Satânico, o profeta diz assim: e neste seminário intelectual e teológico, que tem produzido uma pessoa intelectual, que tem sido treinada como falar, como fazer sua emoção e tudo como psicologia, 3 ou 4 anos para saber como tratar com a mente do homem. Vejam, o Espírito de Deus é algo instruído em você, é algo que é predestinado pela mão de Deus, e o conhecimento prévio de Deus em ti, isto é certo. Agora, ele produziu este grande Éden que eles vivem agora, um Éden da Igreja Mundial. Todas elas estão unindo-se agora no grande concílio ecumênico e vão ter a Igreja Mundial, todas vivendo sob uma mão onde Satanás será coroado exatamente igual. Está saindo a última chamada para agarrar a noiva, antes que ela entre nisso. Porque uma vez nisso, ela terá adquirido a marca da besta, para a condenação. Nunca sairá daí. Essa é a razão pela qual eu digo: saiam do meio dela e separai-vos. Então vejam, irmãos, o Éden da Igreja Mundial, o Éden da Igreja falsa, onde o Senhor desta falsa igreja, Lúcifer, ele também será coroado. Será coroado pelo Concílio Mundial de Igrejas. Esse ajuntamento ecumênico que nós temos aqui hoje, que parece tão inocente, é que levará a um concílio mundial em nome de Deus, a qual isto levará ao domínio da besta, onde ele vai reinar neste tempo, porque ele descerá para governar no período da tribulação. Apocalipse 12, capítulo 12, verso 12, onde diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem já pouco tempo. Primeiro selo, parágrafo 170, o profeta diz: quando a igreja noiva sobe, o diabo desce e se encarna na pessoa religiosa da besta. Estará ali encarnado. Seguiu, isto seguiu assim, isto vem vindo assim, porque ele tem vindo em estágios, ele tem vindo assim desde os dias do apóstolo João. João, o apóstolo, na sua primeira carta, 1 João 2,18, ele fez uma advertência. Ele disse: filhinhos, é já a última hora. Como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E assim seguiu desde aqueles dias, desde a primeira era da igreja, desde os dias apostólicos. Seguiu assim até que se tornou um rei espiritual coroado fisicamente no ano 325, através de um cargo eclesiástico, governando a igreja, assim chamada cristã. Mas isto é um rei espiritual coroado, é um vigário de Cristo na igreja, no lugar de Cristo, para cumprir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que se assenta como um Deus no trono de Deus, perdoando. A palavra vicários quer dizer aquele que substitui outro, aquele que fica em lugar do outro, aquele que responde pelo outro.
Na mensagem, porque não somos uma denominação, o profeta de Deus diz assim: quantos se lembram daquela nossa velha canção de encerramento? Leva o nome de Jesus contigo, filho da angústia e da aflição. Ele te dará alegria e consolo. Leva-o onde quer que fores. Desejaria que você pudesse ficar conosco, irmão Jeffrey, e você, irmã Jeffrey, e os meninos ali, e então, ao nome de Jesus, curvemo-nos, caindo prostrado aos seus pés. Oh, que coisa! Rei dos reis! No céu, nós o coroaremos quando a nossa jornada terminar. Veja, nós o coroaremos quando a nossa jornada aqui na terra terminar. Então nós concluímos que há um Cristo coroado, mas também que há um Satanás coroado. Na mensagem, o primeiro selo, o profeta diz: agora observe, e quando este Espírito Santo que nós temos se encarnar, aquele que está em nosso meio agora, na forma, o Espírito Santo se encarnar para nós, na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. Isto é correto. Bem? Nós o coroaremos como Rei dos Reis. O anticristo encarnado, ele recebeu uma coroa para governar uma igreja que estava sentada sobre 7 montes. Recebeu uma coroa tríplice. Esta coroa tríplice conferia ou confere para ele poder, jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Este é o território da igreja. Mas no período da tribulação ele terá o poder pleno, pois o que está nele é o líder do abismo sem fundo. E ali ele legislará sobre toda a terra, legislará sobre os governos, porque será um governo mundial. Será um governo mundial sobre toda a terra. Ele recebe sua coroa de suprema autoridade de toda a terra. Irmãos, ali será os 3 anos e meio, aqueles 42 meses, será a era dourada de Satanás. Ao contrário de tudo isso, nós vemos outro Senhor, chamado Senhor Jesus Cristo, que tomará sua igreja em um arrebatamento e será coroado por ela. Quem o coroará? Nós, a igreja, sua esposa. A esposa é a coroa do marido, Provérbio capítulo 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Essa mulher, essa esposa, ela estará com ele. Ela virá com ele para estabelecer o milênio, para viver sua lua de mel milenial. Irmãos, nós não vamos coroar um espírito, nós vamos coroar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o profeta segue dizendo aqui nesta mensagem. Veja, agora recordem, ao mesmo tempo que Cristo veio do trono, o anticristo veio do trono, Judas. Ao mesmo tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo regressou, o anticristo regressou. Vocês sabem, João disse: filhinhos, gostaria que não fossem ignorantes acerca do anticristo, o qual já veio e opera nos filhos da desobediência. O anticristo, então, estava ali, começando a formar ali o espírito nicolaíta para fazer uma organização. O concílio mundial da falsa vinha é que coroa a besta. E a igreja, a esposa, ela que coroa o cordeiro. Enquanto aqui na terra o concílio mundial está coroando a besta, a igreja do cordeiro, ali na festa das bodas, estará coroando o seu esposo, o cordeiro, Cristo. Então, está ali
ele sendo coroado, tudo ao mesmo tempo. A besta sobre a terra estará sendo coroado por sua igreja. Seus dogmas, seus nomes blasfemos, Apocalipse 17:3, organizações que a apoiaram. Na mensagem Testemunho, no parágrafo 8, o profeta diz assim: como o irmão Jack muitas vezes fez a afirmação, quando anjos darão volta na terra, de cabeças inclinadas, não sabendo do que estamos falando. Veja, porque eles nunca foram redimidos. E como nós, o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Irmãos, não está você exultante, jubilante por ser participante destes súditos que irão coroar o Rei dos Reis? Hoje, nós estamos aqui nos alimentando de seu Espírito. Ali, porém, nós estaremos coligados à sua pessoa. O pensamento dele será o pensamento de seus súditos. O pensamento de seus súditos será o pensamento dele. Porque na curvatura de todo o universo, somente a eternidade existirá para os que fizerem parte deste grandioso drama celestial. O Senhor te abençoe, te guarde e até nosso próximo encontro. Shalom.